Bom dia para quem está online, de novo. Quem chegou agora, bom dia para quem está aqui presencialmente. É uma alegria estar com um dia de novo fazendo sol aqui, né? A gente passou uns 3 finais de semana aqui, uau, com chuva, frio. Não sei de onde, como é que tá o tempo aí para vocês de casa, mas aqui hoje abriu um dia lindo, um domingo lindo. É, Pode deixar o áudio? a gente tem, estamos vendo, que legal, pessoal do Retiro. Wagner, obrigado por incluir todo mundo aí. Bom dia, pessoal. Prazer estar aí com vocês também, tá bom? Bom dia, Lama. Obrigado. Ah, hoje esse final de semana a gente tem um retiro acontecendo, com o pessoal que está se preparando para o retiro de 3 anos. De certa forma, a maneira como a gente pensou esses ensinamentos aqui nos domingos, com esse ciclo que se iniciou ano passado para a preparação do retiro de 3 anos, guardam uma certa lógica, uma certa coerência, né? Ah, no ano passado já havia sido dado um retiro, 2 retiros lá no centro de retiro, um pelo Lama Drimé, um foi dado por mim. Na ocasião em que eu estive lá, a gente falou sobre as preliminares comuns, que são uma parte importante dos ensinamentos do Senhor Buda, ah, e que, de certa forma, num caminho gradual, são uma condição para você iniciar um caminho mais formal da prática dos ensinamentos do Senhor Buda por meio das preliminares especiais, né? Tomada de refúgio, geração de bodhicitta, que é o retiro que as pessoas estão fazendo lá hoje em Braslândia, junto com o Lama Drimé. Depois a prática de Vajrasattva, a Cidinha está aqui acompanhando os ensinamentos, recebeu na sexta-feira instruções para fazer a prática das preliminares especiais, depois a oferenda de mandala, depois a prática de Guru Yoga, são práticas formais, gradativas, né, que vão preparando o praticante para um caminho mais, digamos, mais formal de prática. E, como eu dizia, né, o que a gente está estudando aqui guarda uma certa coerência com o que o pessoal está fazendo lá no centro de retiros, porque o que a gente está vendo aqui, estudando, voltando a estudar, esse texto já foi estudado várias vezes aqui no KPG, nós iniciamos novamente o estudo de um texto clássico do século XI, chamado O Precioso Ornamento da Liberação, do Gampopa, que é um mestre da linhagem Karma Kagyu. E o estudo desse texto, que é um texto Lanhin, é um texto que organiza de forma gradativa os ensinamentos do Senhor Buda, o estudo desse texto foi feito à época que os brasileiros que fizeram o primeiro retiro de 3 anos aqui no KPG ah, estudaram também, ah, junto com o Lama Trinley, que foi um dos nossos mestres de retiro. Então a gente estudava o texto do Gampopa, juntamente com o texto do Patrul Rinpoche. Estou falando vários nomes e depois vou dar um pouco mais de informação para vocês, tá? Ah, mas estudávamos esse texto do Gampopa com o texto do Patrul Rinpoche, alguns ensinamentos do Kalu Rinpoche, e recebíamos as instruções, como o Lama Drimé está conduzindo agora lá no centro de retiro, para a prática dessas preliminares especiais que eu mencionei para vocês. Paralelamente a isso, a gente recebeu a visita de alguns mestres aqui no KPG, Mingyur Rinpoche, Khenpo Karthar Rinpoche, Jetsun Kusho, Patru Rinpoche, e depois, obviamente, o próprio Kalu Rinpoche e tal, mas aí já durante o retiro, para dar algumas iniciações
que eram importantes para as práticas mais diárias, cotidianas do retiro de 3 anos, e possivelmente assim também acontecerá esse ano. A gente já está sob orientação do Kalu Rinpoche, a gente já fez um convite, o Lama Sonar já informou para a gente que já fez um convite para o Wanchen Rinpoche, que é um dos mestres da nossa linhagem Champa, indicados pelo Kalu Rinpoche para dar iniciações no contexto da nossa linhagem Champa. Então, possivelmente ele virá esse ano. E tudo isso tem sido conduzido gradativamente. No carnaval, a Lama Pelmo vai dar um retiro de Lodjon, lá no centro de retiro. Possivelmente teremos depois um retiro, vamos dar um tempo para os praticantes acumularem, né, o necessário para receber a segunda instrução de preliminar especial, que é a prática de Vajrasattva, e daí por diante. Então, estou colocando aqui um pouco do contexto no qual as atividades do KPG, desse centro aqui, se inserem nesse momento. Ao estudo gradativo do texto do Gampopa, nós vamos fazer isso hoje, há um estudo de um texto clássico do Ashvaghosha com o Lama Drimé às sextas-feiras, e que também está sendo acompanhado pelas pessoas que estão se preparando para o retiro de 3 anos, e pessoas que também não estão se preparando para o retiro de 3 anos, mas gostariam de acompanhar essa preparação. Então, o estudo do Gampopa, os encontros de sexta-feira com o Lama Drimé, que agora está estudando um texto do Ashvaghosha sobre o mestre, o guru espiritual, os retiros no centro de retiro, a perspectiva de iniciações esse ano, as coisas aqui estão acontecendo dentro de uma lógica, dentro de uma perspectiva, e é importante que as pessoas saibam e entendam para contextualizar aquilo que elas estão recebendo aqui no KPG, porque há uma pedagogia, há uma didática por trás disso. Charles, se você puder silenciar as pessoas que estão, isso, obrigado, porque aí não vaza aqui o som para a gente, obrigado. Mas então é só para dar um pouco do contexto e a alegria de ver as pessoas lá no centro de retiros também acompanhando aqui os ensinamentos, porque há uma lógica por trás disso. Bom, mas para quem está vindo aqui e não está se preparando para o retiro de 3 anos, né? E aí, como é que eu me insiro nessa história toda, né? Acho que também há um cuidado em relação a isso. A gente sabe que esses ensinamentos, eles são acompanhados, digamos, desfrutados por pessoas que também não têm essa perspectiva de fazer um retiro de 3 anos e, no entanto, podem tirar um benefício desses encontros, dessas práticas que acontecem regularmente aqui no KPG. E dentro desse contexto, ou seja, dentro da perspectiva de que tem pessoas aqui que não estão se preparando para um retiro de 3 anos, qual que é a pertinência desse ensinamento, né? Dessa visita aqui, de escutar essas palavras e daí por diante. E eu coloquei como uma proposta de pedagogia, digamos, ou de metodologia desse estudo do Gampopa esse ano, a perspectiva de fazer alguma coisa um pouco mais interativa com as pessoas, para não ficar uma coisa muito maçante, né? E de permitir que as pessoas tragam impressões, coisas que aconteceram ao longo da semana, que chamaram a atenção e de que maneira elas guardam uma relação com o que a gente está vendo aqui. E eu também faço esse exercício, né? E me pareceu muito pertinente essa reflexão do que aconteceu ao longo da semana e que tem a ver com o que eu venho falar aqui para vocês. E essa introdução que eu estou fazendo a respeito do ensinamento agora com vocês, sobre qual perspectiva? Ao longo dessa semana, eu conversei com pelo menos 3 pessoas que, que estão nas suas respectivas buscas por respostas na vida e que não necessariamente são praticantes budistas, desses que querem fazer retiro de 3 anos, mas pessoas que querem encontrar
uma resposta. Pessoas que têm algum nível de inquietação interna, a gente pode colocar do ponto de vista da sua própria espiritualidade, e estão trilhando os seus respectivos caminhos. Eu conversei também com pessoas que estão seguindo um caminho gradual de prática, mas algumas delas buscam caminhos diferentes, alguns em outras tradições. Eu faço parte de um grupo de diálogos interreligiosos, por exemplo. Judeus, muçulmanos, cristãos, hinduístas, espíritas. E eu fico imaginando que num domingo bonito como esse, assim, tem muita gente hoje nos seus respectivos templos, grupos e daí por diante, buscando uma resposta para as suas inquietações, né? Uma dessas pessoas, ele faz parte da Seishonoye. E a Seishonoye é uma tradição tão bonita, né? Ela conjuga alguns princípios ah, cristãos com alguns princípios budistas e daí por diante. E ela ficou de me encaminhar uma prática, e ela me mandou, eu ainda não consegui ver, mas uma prática de meditação que eles fazem lá. Mas da maneira como ele me apresentou, tão bonita a prática, tão respeitável, assim, tão bacana. Ah, eu tive conversa com um amigo também que segue uma tradição que é que tem uma matriz mais hinduísta, com alguns componentes esotéricos, acho que mais de uma tradição ocidental e daí por diante. Mas eu estou lendo o livro que ele escreveu, esse meu amigo, um livro bacana, uma pessoa muito respeitável, senhor, já com a sua senioridade, tão bonito, tão respeitável também, e outras pessoas, né? E, e vejo, portanto, assim, a legitimidade que há nas pessoas buscarem respostas sobre as suas questões mais subjetivas, mais internas, né? E como é importante respeitar todos esses caminhos, né? É preciso ter um nível de onisciência que eu particularmente não tenho para entrar numa lógica de questionamento, de desqualificação de um outro caminho que não seja o meu. E eu acho que a postura mais respeitosa que a gente pode adotar em relação àquilo que a gente não conhece tão bem, como eu não conheço essas outras tradições, é de adotar uma postura de serenidade, de apreço, de respeito, de admiração pela motivação legítimas que as pessoas têm em buscar suas respostas no campo da espiritualidade. Significa dizer que a gente vai, então, agora começar a trazer um pouco daqui, um pouco dali, fazer uma prática conjugando tudo aquilo que todas as tradições trazem? Não é o que a gente faz aqui. Ah, ah, não critico quem, num processo de busca por respostas, esteja experimentando aqui, ali e daí por diante até encontrar aquilo que faça sentido. Eu também fiz isso. Eu tenho uma matriz cristã, minha família é uma família católica, e eu, num determinado momento, senti necessidade de outras respostas. E também fui fazer as minhas buscas. Sabe-se lá o momento da busca de cada um nesse caminho, né? E num determinado momento encontrei o budismo, e ele fez sentido para mim. Ah, e por que que eu estou dando toda essa volta aqui? Porque nessa perspectiva de buscas por respostas, ah, o método, o caminho,
que se segue em cada uma das tradições está diretamente relacionado ao grau de experiência, de realização que os seus mestres alcançaram por meio desse caminho. E é importante ter em mente que o resultado alcançado por esses mestres seguiam uma determinada metodologia, um determinado iter, né, um determinado processo e daí por diante, que é consubstanciado nas escrituras sagradas de cada uma das tradições. E o que se pode, a partir da palavra dos mestres e daí por diante, que sem a pretensão acabaram consolidando grandes tradições, grandes religiões e daí por diante, é que se você seguir esse caminho que o mestre trilhou e ensinou, ele trará esse resultado. E o que a gente faz aqui, portanto, num centro budista, é estudar, refletir e praticar aquilo que o príncipe Siddhartha compartilhou a partir do campo da sua própria experiência aos seus alunos, como um caminho por meio do qual é possível alcançar o resultado que ele alcançou. Eu falei já na semana passada desse quadro, quem ainda não baixou esse livro, está lá no nosso site, do texto que a gente vai estudar, o Ornamento da Preciosa Liberação ao longo dos próximos meses e anos, que está na página 7. Esse aqui, para quem está em casa, organizado de uma maneira didática pelo Lama Trilê, que fala das fases necessárias para se realizar um objetivo, né? Baseado em escuta, reflexão e prática. O que a gente faz aqui, portanto, com todas essas possibilidades que a gente descreveu aqui acontecendo nesse momento no KPG, e não só no KPG, existem outros grupos de estudos vinculados à nossa linhagem Champa, tem o grupo de São Paulo, do KDK, que também está estudando o Gampopa, tem o grupo de Uberlândia, organizado pelo Lama Dorje, enfim, tem outros grupos acontecendo, tem um grupo de estudos lá no Sul também, todos eles a partir dessa perspectiva de estudar os ensinamentos do Buda Shakyamuni, do Príncipe Siddhartha, de refletir sobre eles e de colocar em prática, né? Sob essa perspectiva, então, e como uma maneira extremamente hábil, Gampopa, que é um mestre lá do século XI, a gente contou a história dele já aqui, alguns encontros atrás. Gampopa, que era um monge budista, mais vinculado à tradição Kadampa, ele, num determinado momento, a partir das instruções que ele recebia dos mestres e daí por diante, ele decide estudar com um professor extremamente respeitado e conhecido na época, há mais de 1000 anos atrás, que era um yogi extremamente famoso chamado Milarepa. E ele passa a ser um aluno, então, de Milarepa, que é um yogi, um praticante não acadêmico, não escolástico, e ele, então, reúne tudo aquilo que ele tinha de informação da tradição Kadampa, mais monástica, com uma tradição mais yogi, cujo detentor era Milarepa, um yogi, aluno de Marpa, que foi aluno de Naropa, que foi aluno de Tilopa, uma tradição de siddhas, né, de praticantes yogis, portanto, ele reúne toda essa experiência que ele tinha de uma tradição mais monástica e de uma mais yogi e consubstancia esse num conjunto de ensinamentos e práticas que vai consolidar ainda mais, né, a linhagem Karma Kagyu, fundada por Marpa, digamos, organizada por Marpa, da qual decorreram várias linhagens diferentes, mas que Milarepa foi um dos seus alunos e transmitiu esses ensinamentos e tal
para Gampopa. Ele organiza tudo isso numa série de ensinamentos, práticas, e dois ensinamentos fundamentais, né? A Guirlanda do Caminho Supremo e o Ornamento da Preciosa Liberação, são os textos, digamos, mais referenciais trazidos pelo Gampopa, e que a gente estuda aqui como referência de um caminho gradual a ser compartilhado àqueles que querem seguir um caminho de prática e em busca das respostas, né, que inquietam cada um para as questões fundamentais da nossa existência. A questão fundamental que inquietava o príncipe Siddhartha, 2.500 anos atrás, era a questão relacionada ao sofrimento. E sob essa perspectiva, me parece uma tradição que dialoga com uma questão universal, uma questão que inquieta todos os seres em larga medida, né? Porque eu não acho que um animal queira sofrer também, não. O quanto ele é capaz de articular, isso é uma outra questão, mas é uma questão que inquieta a todos. Não era uma preocupação, do ponto de vista bem objetivo do príncipe Siddhartha naquela época, demonstrar a existência ou não de um Deus, fundar ou não uma nova escola filosófica e daí por diante. Havia uma perspectiva bastante pragmática. Existem de maneira inerente à nossa experiência de realidade, experiências de sofrimento que se avizinham e que constantemente batem à nossa porta. É possível encontrar uma resposta para essas experiências de sofrimento? E o príncipe Siddhartha, então, sai do seu palácio, sai de uma condição favorável e vai em busca dessas respostas. E ele vai estudar e praticar com os mestres da época. O Siddhartha crescia numa sociedade onde já haviam as suas tradições e daí por diante ele vai, portanto, lança a mão, né, dos recursos que haviam à época e buscar os mestres com os quais ele podia praticar, mas ele alcança, num determinado momento, uma condição onde ele via, olha, eu não encontro mais referências de outras práticas em outros mestres que sejam capazes de endereçar as questões de uma maneira definitiva, e, portanto, ele segue o seu caminho sozinho e ele alcança uma condição, um estado de consciência livre de engano, livre de sofrimento, a qual a gente se refere como sendo Buda, ou Sangye. Sang, que significa purificado, Gye, que significa desabrochado. Sangye é uma mente plenamente purificada e desabrochada, capaz de conhecer a realidade tal como ela é, e sob essa perspectiva, portanto, livre de qualquer experiência de sofrimento. E ele passa a compartilhar. Num determinado momento ele se questiona se alguém seria capaz de entender aquilo que ele havia alcançado, mas ele se convence que sim, e ele passa a compartilhar os seus ensinamentos ao longo dos 45 anos de vida que lhe restou. Esses ensinamentos, dito que existem 108.000 maneiras de praticar os ensinamentos do Sr. Buda. Tem muita coisa. Existem várias tradições dentro do budismo, formas diferentes, né, se colocar em prática as palavras do Sr. Buda, e dentre elas existe a tradição do budismo vajrayana, em relação à qual a gente pode citar 8 grandes linhagens. Nós fazemos parte, né, a nossa é uma dessas 8 grandes linhagens, que é a linhagem Champakagya. A gente contou para vocês a relação muito fundamental que existe entre a linhagem Champa e a linhagem Karmakagya. A gente tem aqui o mestre da linhagem Champa, que é o Kalu Rinpoche, ali o mestre da linhagem Karmakagya, que é o Karmapa. Gampopa, que era um mestre da linhagem Karmakagya, mas que se encontra com o mestre da linhagem Champakagya, o Mochope. Eu contei um pouco dessa história. Eles se encontram e se reconhecem como tendo sido mestre e discípulo ao longo de vidas e vidas. E, portanto, a gente tem a bênção de poder desfrutar da possibilidade de estudar um texto
que organiza esses ensinamentos do Senhor Buda de 2.500 anos atrás, num formato didático como é um texto Lanhin. São tantos ensinamentos que seria difícil conseguir colocá-los em prática todos numa vida. Portanto, a capacidade de síntese, de organização é fundamental para que eu seja capaz de realizar essas etapas de estudo, reflexão e prática. E é isso que Gampopa faz. Nesse texto, existem outros textos Lanhin, existe o texto do Atisha, que é um texto, digamos, inaugural nessa perspectiva de textos Lanhin, a Lamparina da Iluminação, não sei se essa é a melhor tradução para o texto, mas existem outros textos, os quais a gente já estudou, por exemplo, um texto Lanhin também, do Taranata, que é o mestre da linhagem Champa, que escreveu A Essência da Ambrosia, a gente passou anos aqui estudando, e agora a gente está revisitando esse texto do Gampopa, que, como eu falei para vocês, é um mestre da linhagem Karma Kagyu, do século XI, que foi mestre também de Mochopa, que foi um mestre detentor da linhagem Champa Kagyu no século XI, foi o segundo grande detentor da linhagem Champa Kagyu. A gente é capaz de poder estudar esse texto Gampopa, esse texto Lanhin, do Gampopa, que, como eu falei para vocês, vai sintetizar, vai organizar aquilo que o Buda Shakyamuni ensinou ao longo dos seus 45 anos num estado de plena realização, e que foi transmitido ao longo dos anos, organizado, estudado, compreendido pelos mestres, colocado em prática, realizado ao longo dos anos, há 1000 anos atrás, organizado nesse texto aqui, estudado, praticado, refletido, e hoje chega à disposição para vocês estudarem e praticarem. Então, eu faço questão de fazer toda essa reflexão a partir da perspectiva do privilégio que hoje, né, as pessoas em geral podem desfrutar de uma maneira aberta, disponível, a essência de várias tradições. Né? A gente vive numa época, num momento de pluralidade de tradições, né? Onde há um respeito das tradições e um certo nível de tolerância. Isso é fundamental que seja respeitado, que seja observado, porque garante que, por exemplo, vocês estejam aqui hoje num templo, podendo receber um ensinamento dessa magnitude, dessa preciosidade, que aponta um caminho autêntico, um caminho genuíno, um caminho incorrupto, digamos assim, de uma prática que é capaz de endereçar uma das questões fundamentais da nossa existência, que é o sofrimento e a capacidade de superá-lo de uma maneira definitiva. Né? Que bênção poder desfrutar disso. A gente não precisa, portanto, criticar, apontar essa ou aquela diferença e suposto equívoco dessa ou daquela tradição. O que a gente deve fazer, fundamentalmente, uma vez que haja uma relação de respeito, de conexão com uma determinada tradição, colocá-la em prática. Eu sair aqui. O que a gente tem que fazer é colocá-la em prática, então, com todo o respeito, com o máximo de discernimento, objetividade, respeito, para alcançar, no momento oportuno, os resultados daquela prática que você escolheu praticar, né? Com total respeito,
devoção e disposição autêntica do coração, tá? Essa foi a impressão que eu tive dessa semana, que eu queria compartilhar com vocês, e a partir dessa perspectiva, como a gente viu na semana passada, a introdução do texto do Gampo, porque a gente está começando a estudá-lo agora, né? Que é uma passagem bem rápida, né? A introdução diz: de maneira geral, todos os fenômenos estão no Sansara e no Nirvana. A natureza do Sansara é vacuidade, sua manifestação é ilusão e sua característica é o surgimento do sofrimento. Eu vou passar bem rápido, porque a gente já passou 2 semanas nessa introdução aqui. A natureza do Nirvana é vacuidade. Sua manifestação é o esgotamento e o desaparecimento de toda a ilusão, e sua característica é a liberação do sofrimento. Quem está iludido no Sansara? Os seres sencientes das 3 esferas da existência. Sobre que base a ilusão se desenvolve? Sobre a base da vacuidade. Qual é a causa da ilusão? A grande ignorância. Quais são as modalidades dessa ilusão? A ilusão toma a forma de 6 reinos, os quais os seres experimentam como realidade objetiva. O que seria um exemplo de ilusão? O sonho durante o sono. Desde quando existe ilusão? Desde que existe um Sansara sem começo. O que há de errado com essa ilusão? A ilusão é a experiência do sofrimento. A ilusão é a experiência do sofrimento. Quando a ilusão se transformará em consciência última, ou talvez uma outra tradução poderia ser: quando a ilusão se dissipará, se purificará ou dissipará, quando o despertar for atingido. Pode-se pensar que a ilusão se dissipará por ela mesma? O sofrimento, de alguma forma, por si só, se dissipa? Não, porque o Sansara não tem fim. Você pensa que as ilusões se pacificam por si mesmas? Este Sansara, de natureza ilusória, é reputado por ser ilimitado, ter a dimensão de um grande sofrimento e longa duração, e não se liberar por si mesmo. Consequentemente, a partir de agora, esforce-se em obter o insuperável despertar. Então, a gente viu essa introdução nas últimas 2 semanas, e no final foi apresentado, como então, né? Colocar em prática e se esforçar para alcançar um insuperável despertar. Qual é o caminho para isso, né? Gampopa apresenta os ensinamentos do Sr. Buda, então, a partir desse texto, Ornamento da Preciosa Liberação, organizado em 6 partes. E a gente viu aqui as 6 partes. Né? A resposta é dada no resumo seguinte, né? Ou melhor dizendo, no resumo diz: o que exatamente é preciso para alcançar o despertar? O texto vai dizer: a resposta é dada no resumo seguinte: potencialidade, suporte, condição, meios, resultado e atividade. Os 6 pontos conhecidos por todas as pessoas inteligentes resumem. Acho que não vai parar, vai ficar aqui mesmo. Vou colocar isso aqui. Resumem o insuperável despertar. Bom, o que são essas 6 partes? E hoje a gente vai passar por todas elas. Hoje eu vou dar uma síntese para vocês do texto do Gampo. O resumo diz: a potencialidade do despertar é a natureza de Buda. O suporte é a preciosa existência humana. A condição é o amigo virtuoso, ou mestre espiritual. Os meios são as instruções dele, são as instruções do professor. O fruto é o corpo perfeito do Buda, o resultado, né? É o alcançar o estado de Buda. E a atividade se exerce espontaneamente para o bem de todos os seres. Esse texto, portanto, do Gampopa, ele vai se estruturar a partir dessas 6 grandes partes. E se vocês pegarem a maioria das traduções que apresentam esses ensinamentos do
do Gampopa, elas trazem um resumo e uma maneira organizada de se relacionar com o texto a partir dessa organização que a gente viu agora. Se você pegar o texto em tibetano, não é tão simples enxergar essas etapas, porque ele não é organizado. Eu estou com um livro em tibetano aqui, ele não é organizado como a gente está acostumado a organizar livros assim, com capítulos, títulos, subtítulos e daí por diante. Ah, então é extremamente importante, antes de começar a estudar esse texto, fazer esse tipo de sobrevoo, ter uma visão um pouco maior do texto, para a gente não se perder quando estiver estudando e dizer, mas qual que é a correlação disso com aquilo mesmo? Porque o ensinamento é tão vasto, ele é tão extenso, que às vezes eu posso me perder no percurso de estudo desse texto. Então é importante fazer um sobrevoo maior do texto. Quem está com esse livro aqui organizado pelo KPG, sob orientação do Lama Trinlé, vai ter esse resumo na página 5, tabela de estudos e práticas seguindo a progressão do texto de Gampopa e as instruções de Kalu Rinpoche. É esse aqui, gente, para quem está em casa. E isso, esse, esse mapa, digamos, esse roteiro de prática, é uma coisa que quem é aluno do Lama Trilé há muito tempo aprendeu a fazer assim. Toda vez que a gente recebia instrução de uma nova instrução de um novo texto, ele apresentava, dentre as muitas faculdades e qualidades do Lama Trilé, né? Ele é um cara de artes gráficas, assim. Ele é um cara que tem formação para isso. Então ele é um cara brilhante para organizar índices e roteiros e daí por diante. A mente dele, para além de todas as faculdades, qualidades, né, do Lama Trinê, a gente ainda teve essa sorte de ter uma pessoa com esse nível de sabedoria e organização mental para ajudar na pedagogia, na didática de se estudar um texto. E ele invariavelmente organiza sempre o texto como se fosse um grande índice, e toda vez que a gente recebia um ensinamento dele, seja um texto Lanrim, seja uma prática de sadhana, ele sempre dava ali, ó, a sadhana é isso, tomada de refúgio bodhicitta, louvações, fase de criação, descrição das homenagens, o mudra assim, assado, a visualização que você faz, e daí por diante. Ele organizava tudo num quadro para tornar isso de uma maneira mais didática. Isso está nesse quadro aqui, e de certa forma, a gente vai no dia de hoje, então, percorrer o que seria um quadro geral desse texto. Me parece que isso também é de enorme valia para quem está no retiro ah, lá em Braslândia também, para ter essa panorâmica geral e colocar em contexto as práticas que eles estão fazendo lá no retiro, para além de tudo aquilo que a gente vai ver ao longo dos anos estudando o texto e colocando em prática em algumas instruções que a gente for passar para vocês, tá? Nem sempre é assim, gente. Quando eu estava em Xerablin, será que eu vou conseguir hoje? Vamos ver. Quando eu estava em Xerablin, é, em 2008, eu estava indo de um templo, de um alojamento para o lugar onde a gente já recebeu os ensinamentos, e eu via um lama todo dia de manhã, assim, de uma maneira que era incompreensível. Eu também não tenho um tibetano o suficiente para compreender o que ele estava recitando, mas assim, recitando numa velocidade absurda, assim, um texto de cabeça. E passados 2, 3 dias, eu não me lembro agora se eu cheguei a ver o texto que ele estava recitando. Eu não acho que eu perguntei para ele, não, porque eu não queria interrompê-lo. Ele estava caminhando no meio de uma área verde ali, de uma matazinha que tem dentro do templo. Mas o que eu fui perceber, não me lembro agora se eu vi o livro ou se eu perguntei para algum outro lama que estava lá, o que ele estava recitando, e ele estava memorizando todo o texto de cabeça. Isso aqui está escrito em tibetano. São 287 páginas. Ele estava memorizando o livro inteiro. O livro inteiro.
de cabeça, recitando em voz alta. Isso é uma maneira de você se apropriar de um ensinamento. Ah, mas é só um decoreba e tal. Eu não seria tão precipitado assim em dizer isso, porque quando você vai conversar com um lama tibetano, assim, ou que tem esse tipo de formação, digamos assim, você faz uma pergunta, ele normalmente ele para, e é como se ele abrisse lá um arquivo na cabeça dele e ele pegasse aquele livro e tal, e eles vão lá e citam exatamente aquela parte do livro que foi que traz a resposta para a pergunta de um aluno, assim. É assim que as tradições orais foram se consubstanciando. A transmissão oral era feita dessa maneira, assim, a memorização dos textos num nível que a gente não está mais acostumado. Principalmente agora com inteligência artificial, com internet, daí por diante, onde a gente já está vendo os primeiros resultados de uma decaída da aprendizagem das crianças. Né? Eu estava numa reunião lá na escola do meu filho e pela primeira vez na história há uma constatação de uma perda de aprendizagem por conta de tantas facilidades. A gente não precisa ir longe, a gente sabia os telefones das pessoas, os endereços, daí por diante, a gente põe no Google Maps e tal. E aí, se eu perguntar 5 telefones aí do teu pai, do teu irmão, do teu amigo, tal, não sei o que seja, vocês lembram? Mas a gente, quando era moleque, lembrava de tudo, mas hoje não lembra mais. Isso é uma maneira de transmitir os ensinamentos, e eles memorizavam e memorizam até hoje é, todos os textos de referência. Se vocês forem pegar o texto do Gampopa, e a gente vai olhar isso em detalhe, mas se você for ler ele, fundamentalmente ele é uma coletânea de vários outros compêndios e ensinamentos. O Gampopa, o que faz aqui é citação atrás de citação de sutras e ensinamentos de todo o Sutra Pitaka, enfim, de outros mestres e daí por diante. Então vejam que ele é a síntese da síntese. E é isso que está chegando para vocês. E se a gente não usa algum tipo de pedagogia em relação a isso mesmo, a partir do modelo mental que a gente tem aqui no Ocidente, a gente se perde, porque é muita informação sintetizada. Mas aqui você tem o suprassumo dos ensinamentos do Senhor Buda, e sob essa perspectiva, seguindo, portanto, essa pedagogia e daí por diante, é extremamente importante a gente fazer esse sobrevoo, para se localizar exatamente sobre o que a gente está falando. Bom, então, vamos fazer esse sobrevoo aqui ao qual eu estou fazendo referência. A parte 1 do texto, a gente falou aqui que o texto é dividido em 6 partes, e a primeira delas é chamada a potencialidade do insuperável despertar, né? Sob uma perspectiva de potencialidade. Aqui, nessa maneira de organizar, e como está no próprio texto em tibetano, o título da parte 1 é Gyu, ou causa primária. Mas eu achei extremamente feliz essa maneira como foi traduzido no texto aqui do KPG, colocando essa parte 1 como sendo uma potencialidade. Né? A potencialidade para se alcançar o despertar. Qual é a causa primária? Ou a potencialidade, um potencial, um estado de latência que pode se tornar manifesto em todos os seres sencientes. Para se alcançar esse estado de consciência livre de erro, de engano, ou para se alcançar o estado de Buda, qual é a causa primária? O que está num estado de latência? Qual é o que existe em todos os seres sencientes enquanto potência ainda não realizada? A natureza de Buda. Gampopa apresenta a causa para o despertar, Gyu, como sendo a natureza de Buda, ou o potencial do despertar, Deshenimpo, ou Deshinimpenimpo, é uma palavra em tibetano, né? No desenvolvimento desse capítulo, Gampopa apresenta os argumentos que demonstram por que todos os seres possuem esse potencial do despertar, e, consequentemente, a natureza de Buda. Em outras palavras,
O que os ensinamentos vão dizer é que todos os seres possuem a natureza de Buda, num estado de latência. O exemplo, né, que o Lama Trilê coloca aqui, né, como a manteiga no leite, a, como o ouro contido numa pepita de ouro, né? A manteiga já está contida no leite. Por meio de qual processo eu torno manifesto aquilo que está num estado de latência ainda? A qualidade ou a condição de um estado de consciência livre de engano, livre de sofrimento, ela já está aqui agora. Ela não está fora. Não é algo que eu preciso alcançar num outro lugar por meio dessa ou daquela substância e daí por diante. Fundamentalmente, a minha natureza é Buda. E a de todos os seres sencientes é Buda. Mas essa condição, esse estado de consciência, ele escapa da minha maneira de me relacionar com as experiências da realidade a todo instante. E apesar de já possuir uma natureza de Buda, eu não vivo enquanto um Buda. E todo o caminho ensinado pelo Senhor Buda é simplesmente voltar a esse estado natural da nossa própria consciência. Porque ela é indiferenciada na sua natureza da consciência de todos os Budas. Não há uma diferenciação, não há uma dualidade. Esse primeiro capítulo vai trazer um pouco, essa primeira parte do texto, vai trazer alguns argumentos fundamentais que amparam a perspectiva de que todos os seres possuem a possibilidade de alcançar o despertar. Não fosse isso, talvez essa condição fosse apenas franqueada aos amigos do rei, aqueles que têm essas ou aquelas condições especiais por um caráter aleatório da existência e daí por diante. Não. A primeira parte, então, vai se debruçar sobre essa potencialidade do despertar, sobre esse potencial que existe em todos os seres sencientes de alcançar um estado de consciência livre de engano. A parte 2 do texto é um capítulo, é uma parte curta, essa primeira parte do texto. A parte 2 vai falar sobre o suporte, né, ou a base sobre a qual essa condição livre de sofrimento é capaz de ser alcançada, né? Ter as condições e circunstâncias favoráveis para seguir nessa vida, nessa via, né? Qual é a base? Qual é o suporte sobre o qual é possível alcançar essa condição livre de sofrimento, né? O texto vai trazer então toda a explicação sobre a preciosa existência humana, né? Todos os seres sencientes possuem um potencial de alcançar um estado de Buda, mas a condição o suporte mais favorável para alcançar essa condição é uma existência humana, não é uma condição animal. Na perspectiva do budismo, não é a condição infernal de espíritos famintos, de animais, de semideuses, de deuses. Não, é a condição humana. É a condição mais favorável para se alcançar o estado de Buda. E não é qualquer condição humana. A gente se refere à preciosa existência humana. O que faz de uma existência humana ser preciosa? A gente vai falar em 8 liberdades e 10 aquisições. E, para além disso, vai falar, o texto vai trazer, o Gampopa vai trazer, os 3 tipos de fé.
que vão dar a uma condição humana esse caráter especial de se tornar preciosa. Nós vamos ver em detalhe o que são essas 8 liberdades, o que são essas 10 aquisições, e que vão tornar esse aparelho físico a condição mais favorável para se alcançar o estado de Buda. Então, essa é a parte 2 do texto. Né? A parte 3, né? Eu tenho, então, uma causa, uma potencialidade como uma circunstância fundamental, né, para se alcançar o estado de Buda. O suporte para se fazer isso, que é um corpo humano, uma existência humana preciosa, e a condição para que isso possa alcançar o seu potencial máximo é um amigo virtuoso ou mestre espiritual, né? Ah, o texto vai falar, né, o mestre espiritual ele é como um guia. Quando eu preciso atravessar como é que eu faço para chegar daqui na Chapada, no Parque da Chapada dos Veadeiros? Eu não tenho a menor ideia como. Eu posso chegar lá, é uma questão de tempo, mas eu não sei o caminho, eu não sei que atalhos eu posso pegar, eu não sei que cuidados eu deveria ter, e daí por diante. Digamos que eu seja um chinês que acabou de chegar aqui em Brasília. Tá lá, é possível alcançar, mas sozinho será que eu vou conseguir alcançar? A gente falava aqui das diversas tradições e daí por diante, na perspectiva daquilo que se quer alcançar, um estado de consciência livre de sofrimento, um estado de consciência onisciente, é preciso se percorrer um caminho, e esse caminho, fundamentalmente, tem como condição um professor, um guia que seja capaz de transmiti-lo para você. Essa relação com o professor, né, como o texto vai dar outros exemplos, um barqueiro, né, uma vez eu fui da ilha de Marajó ao Godoal. Acho que o Luiz conhece esses lugares aí, porque ele é do Pará. Aquela região, é ou não é, Luiz? Conhece, né? Aquela região tem umas correntes marítimas que são perigosíssimas. Se você não souber atravessar aquelas correntes, eu me lembro que quando eu estava indo lá, Luiz, eu subi em cima do telhado do barco. Foi uma das coisas mais irresponsáveis que eu já fiz na minha vida. Eu tava achando o máximo, tava ali em cima e tal. De repente o barqueiro virou para mim e falou: entra já, porque a gente tá entrando aqui em umas correntes marítimas extremamente perigosas. Eu segui o barqueiro, entrei no barco. Não deu 3 minutos, tinha um braço de corrente, porque ali é meio água doce, água salgada e tal. Nossa, assim, ela vinha e era preciso ter um olhar, ele estava percebendo essa corrente lá na frente. Eu, quando entrei no barco, eu olhei, ela estava assim, já uns 1 minuto da gente ter que atravessar ela. E você tem que passar por essa corrente com o barco de lado, pegar ela meio que. Como é que é? Meio de lado, assim, né? O barco tem que estar assim de frente para essa corrente. Se você tiver meio de lado, você bate nela e o barco tomba, assim, né? Na hora que a gente foi cruzar, o barco fez assim, ó, e fez assim, o barco quase virou. Se eu tivesse em cima do telhado do barco, esquece. Vai lá, achando que tava um mato na natureza, um ambiente maravilhoso. Fui para lá, fui meditar em Algodoal, tava super achando incrível, tal. Cadê Lama Wangdu hoje para contar a história se não tivesse seguido o barqueiro? Não dá para a gente se arriscar em alguns caminhos sem ter uma orientação de alguém que tenha experiência e daí por diante. E como se dá essa relação com o professor ou com o mestre, essa relação de confiança autêntica, ela vai se consubstanciando ao longo do tempo, ao longo do amadurecimento e da compreensão do aluno.
em relação aos ensinamentos e aquele que ensina, da mesma forma, o professor também, ao longo do amadurecimento da sua prática e do amadurecimento da sua relação com o aluno, percebendo aquilo que é pertinente ser ensinado nesse momento e não naquele e daí por diante. Portanto, a relação de professor-aluno ou de amigo virtuoso, ela se dá com o tempo. Ela não se dá no momento em que você vê uma figura que deu um ensinamento, uma aula bonita e está vestido com trajes diferentes e daí por diante, numa lógica meio de fascinação sobre aquilo que parece ser diferente e vindo do Oriente, e daí por diante, encontrei o meu método. Não é assim que se consubstancia uma relação de professor-aluno. Isso leva tempo. E na medida em que vai se amadurecendo, essa relação vai se tornando autêntica, e essa é a condição por meio da qual a relação, a realização, ela de fato pode acontecer. Porque, em particular no budismo tibetano, né, o aspecto de Mögu, de devoção, ele é tão central, a gente recitou aqui, né, como é ensinado, a devoção é a cabeça da meditação. O lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais. É na relação de confiança, de respeito e apreço que a gente se abre para enxergar alguma coisa que é óbvia. Mas é só essa disposição autêntica de abertura de coração. O Miguel Rinpoche às vezes fala né, assim, uma mente absolutamente imersa numa relação de devoção por um mestre que realizou aquilo que o Sr. Buda ensinou. Isso se torna uma espécie de portal para você simplesmente abrir a possibilidade de reconhecer aquilo que já é. Eu estou dizendo que todos os seres possuem a natureza de Buda. Portanto, todos os seres, na sua essência, já são Budas. Mas a gente não acredita nisso, a gente não entra em contato com isso daí por diante. Essa relação de profunda devoção e respeito é o meio pelo qual eu me abro de forma autêntica para os ensinamentos e permito que eles de fato possam produzir os resultados que aquele que os colocou em prática até o final, Buda Shakyamuni, apontam como sendo os resultados da aplicação dessas práticas, desses ensinamentos. Portanto, essa é uma condição, como a parte do 3 do livro aponta, né? A causa é a natureza de Buda, que permeia a tudo, né? A todos os seres sencientes. O suporte para se alcançar o estado de Buda é esse corpo humano, detentor de uma condição especial, preciosa existência humana, que é rara de se obter. Os exemplos vão dizer que é mais raro uma tartaruga. Digamos que o planeta Terra fosse um grande oceano e você tivesse uma tartaruga no fundo do oceano e ela subisse a cada 100 anos, uma vez a cada 100 anos ela sobe para a superfície. É mais fácil essa tartaruga que sobe uma vez a cada 100 anos passar a cabeça dela por uma argola flutuando à deriva num oceano do tamanho da Terra, que me parece uma coisa muito fácil, a tartaruga ainda é cega, do que alcançar uma preciosa existência humana. Porque a gente está aqui e parece banal receber esses ensinamentos e daí por diante, mas quantos seres sencientes não existem só nesse terreno aqui? Formigas, insetos e daí por diante. Talvez bilhões, micro-organismos e daí por diante, animais em geral. Quantos moram aqui em Sobradinha? Quantos vivem no planeta Terra, debaixo dos oceanos? Quantos seres devem existir nesses universos e universos e daí por diante? Seres que não têm nem forma, como a gente menciona aqui, espíritos, seres que estão em condições infernais. Quantos humanos existem? E quantos estão aqui hoje escutando essas palavras? Parece fácil estar aqui.
Mas quantas vidas talvez a gente não teve que viver para estar aqui nesse momento recebendo esse ensinamento? Quão preciosa essa existência humana. E o que eu faço dela? Como eu tiro o melhor proveito dessa preciosa existência humana? Na perspectiva do ensinamento do Senhor Buda, para que você tire o melhor proveito dessa preciosa existência humana, uma condição fundamental é ter um professor que seja capaz de lhe ensinar e de lhe transmitir esse caminho ensinado pelo Senhor Buda. Essa é a parte 3 do texto. A parte 4, então, vai trazer o método, Tata, né? Que são as instruções do mestre espiritual. O que invariavelmente o mestre, o professor vai ensinar? O que o Gampopa trouxe aqui, então, na perspectiva desse mestre espiritual que organiza as palavras do Senhor Buda de uma maneira didática? Ele vai ensinar 4 antídotos a 4 formas de apego que nós invariavelmente temos nessa vida. Essa instrução fundamental trazida aqui, organizada de uma maneira didática pelo Gampopa, né? Ele vai colocar, então, dentro da parte 4, alguns capítulos, né? O capítulo 4 vai falar do antídoto contra o apego a essa vida, as experiências dessa vida. E ele vai ensinar técnicas de meditação sobre isso. O antídoto ao apego às experiências dessa vida é a meditação sobre a impermanência e morte. Então, quando a gente está estudando as preliminares comuns que antecedem essas práticas de preliminares especiais que o pessoal está fazendo lá no retiro, a gente vai estudar a preciosa existência humana. A Camila, que está acompanhando os ensinamentos, está começando agora as preliminares comuns, ela vai se familiarizando com todos esses termos aqui que eu estou mencionando, porque eu pedi a ela que lesse até o capítulo 6 do livro do Gampopa. E muitos de vocês aqui que já começaram as preliminares comuns receberam essa instrução também. O capítulo 3 fala da preciosa existência humana, o capítulo 4 fala da impermanência e morte, que é, portanto, a segunda preliminar comum, se a gente organiza os ensinamentos dessa forma, ou é o primeiro antídoto ao primeiro tipo de apego que o Gampopa traz, como sendo um obstáculo para se alcançar o estado de Buda, e, portanto, o passo inicial como método, porque aqui nós estamos na parte 4, que é o método para se alcançar o estado de Buda, que é a meditação sobre impermanência e morte, como uma forma de fazer o enfrentamento ao apego às experiências dessa vida, né? Então a gente passa, do ponto de vista de uma meditação analítica, a meditar, seja formalmente, e a gente fez um retiro em novembro, que a gente fez as preliminares comuns, a gente meditou formalmente sobre a preciosa existência humana, depois a gente meditou sobre a impermanência e morte, numa prática formal, em que eu vou analiticamente olhar para as experiências da realidade e me colocar em relação a elas a partir do caráter transitório, fugaz das experiências da realidade. Seja então numa prática formal, seja na maneira como eu me relaciono nas experiências da vida. Eu me relaciono com a vida a partir da perspectiva de que em algum momento eu vou morrer. Eu me relaciono com as experiências da vida a partir da perspectiva de que elas são transitórias, ou me relaciono com elas de uma maneira apressada, como se elas fossem, essas condições, elas fossem sempre estar presentes e eu não tivesse muito que me preocupar com isso. Hoje a gente tem saúde para estar aqui sentado nessa posição, escutando os ensinamentos e tal, mas o que garante que amanhã você vai poder fazer isso? O que garante que amanhã você não vai acordar adoecido, que amanhã você vai ter que acordar cedo para ir trabalhar e não vai ter a possibilidade, então, porque o trabalho vai te consumir, você não vai ter tempo de fazer uma reflexão sobre as coisas. As experiências da realidade, elas estão em constante transformação. E eu me relaciono com elas a partir dessa perspectiva, porque quanto mais eu vou reconhecendo o caráter impermanente e transitório dessa experiência de realidade, mais eu vou me desapegando das experiências.
da realidade. Não é desenvolvendo uma atitude de indiferença a elas, mas é percebendo o caráter transitório e, a partir dessa perspectiva, numa lógica de um praticante budista, como eu faço dessa condição transitória das experiências de realidade um meio de praticar. Entende? Não um meio de me entristecer ou me resignar e daí por diante. Mas como eu faço para adotar uma postura diante da vida a partir do caráter absolutamente impermanente das experiências da realidade. Isso é uma maneira de praticar, isso é uma forma de eu ir me desapegando das experiências dessa vida. Esse é o primeiro método que o Gampopa traz no texto, no capítulo 4. E ele vai trazer técnicas, métodos de meditação e daí por diante. Ele não é só, assim como o texto do Taranata, a essência da ambrosia, trazia, ali ele trazia práticas de meditação formal sobre o conteúdo que estava sendo apresentado no texto. Aqui, se vocês forem olhar com atenção, o texto está dando várias instruções de prática também. Não só do ponto de vista discursivo, refletir sobre a impermanência, mas como eu coloco isso em prática. Numa prática formal, como eu falei para vocês, ou numa prática informal, no momento em que eu estou me relacionando com as experiências de realidade, quando eu estou com a minha família, quando eu estou almoçando, quando eu estou trabalhando e daí por diante. O segundo antídoto, então, que o Gampopa vai ensinar, depois do antídoto ao apego às experiências dessa vida, é o apego aos prazeres do samsara, as experiências que são prazerosas do samsara. Como eu faço para ir me desapegando dessas experiências, né? A gente, no capítulo 5, tem, então, as instruções do Gampopa para meditação sobre o sofrimento do samsara, e aí a gente vai entrar em detalhe das diferentes formas de sofrimento que existem no samsara, sofrimento sutil, sofrimento manifesto, sofrimento do sofrimento, são formas diferentes do sofrimento se apresentar. E vejam, a gente tem isso na introdução, né? O texto vai falar que a característica do samsara é o sofrimento. Foi essa a percepção do príncipe Siddhartha ao se deparar com um caráter inescapável das experiências de sofrimento e daí por diante. Então, a maneira de eu ir me desapegando das experiências de prazer satisfatórias do samsara é me dando conta de que, de uma maneira sutil ou manifesta, há sempre uma experiência de sofrimento contida no samsara. De forma mais simples, por exemplo, a partir do caráter transitório das experiências, inclusive prazerosas. Há uma condição de sofrimento latente nas experiências prazerosas do samsara. Por quê? Porque em algum momento, por exemplo, elas vão acabar. Isso vai gerar algum tipo de insatisfação e daí por diante. Esse é um tipo só de sofrimento do samsara descrito pelo texto, mas o texto vai apresentar o sofrimento nos 6 reinos de existência, sofrimentos de caráter sutil, e na medida em que eu vou cada vez mais me familiarizando com essas formas de sofrimento, eu vou me dando conta de que, de fato, há algo errado nessa experiência de realidade, e é preciso ir a fundo nisso para transcender essas experiências de realidade. Então, a meditação sobre as experiências de sofrimento é uma das formas de fazer o enfrentamento ao apego aos prazeres do samsara, e a outra meditação é a meditação sobre a lógica de causalidade do samsara, karma e resultados. Né? E aqui o Gampopa, então, vai organizar os ensinamentos do Sr. Buda, por exemplo, a partir da perspectiva das 10 ações virtuosas que talvez eu devesse adotar como um praticante para criar condições mais favoráveis de prática, e as 10 ações não virtuosas que eu deveria, enquanto praticante, me abster como uma maneira de criar condições mais favoráveis para a minha prática, não sob uma lógica de moralidade, não sob uma lógica de bonito, feio, certo, errado. Ações virtuosas a serem praticadas e ações não virtuosas a serem abandonadas sob a perspectiva de um praticante de criar condições para a sua prática. Eu vou deixar de praticar maledicência, malevolência, não porque é feio, porque é pecado, porque Deus vai me punir, porque tá... Não. Porque na medida em que eu
faço da minha vida a prática de falar mal dos outros e de desejar o mal dos outros, aquilo de alguma forma vai criando um hábito mental, um certo tipo de condicionamento na forma de me relacionar com as coisas da vida. O meu olhar, é preciso treinar o olhar na vida, é preciso ser capaz de ganhar algum nível de autonomia sobre os interesses que você tem na sua vida. Para onde vai meu olhar? Meu olhar vai para o defeito? Meu olhar vai para a coisa bela? Ou meu olhar é um meio pelo qual eu exercito a capacidade de conhecer as coisas por aquilo que elas de fato são? Quanto mais eu vou criando um hábito no olhar, na forma de me comportar com corpo, palavra e mente, mais eu vou criando condições mais favoráveis para essa mente se estabilizando e eu conhecer a realidade tal como ela é. Sobre essa perspectiva, refletir sobre a lei de causalidade, karma e resultado e daí por diante, é uma maneira de fazer um enfrentamento ao apego às experiências prazerosas do samsara, que podem eventualmente me fazer acomodar ou buscar só as experiências que me parecem satisfatórias e esquecer ou abandonar, sob a perspectiva do praticante, a razão fundamental pela qual eu quero estar de uma maneira ativa no mundo, que é alcançar o estado de Buda, livre de sofrimento, com um propósito fundamental, que é o que a gente vai ver agora em seguida. Não só para o meu benefício, mas para o benefício de todos os seres. Então, o capítulo 6, contido na parte 4 do texto, vai falar sobre o antídoto aos prazeres do samsara, a segunda prática, a primeira, né? As experiências de sofrimento do samsara, a segunda prática, a meditação sobre lei de causalidade e sofrimento. Até aqui, portanto, quando a gente chega no capítulo 6, a gente cobre as 4 preliminares comuns, né, que eu passei para Camila estudar. A gente medita sobre preciosa existência humana, impermanência, lei de causalidade e sofrimento do samsara. Refletir sobre isso, estudar, refletir, colocar em prática, vai criando as condições favoráveis para a gente seguir progressivamente no caminho. Como? O capítulo 7, ainda na parte 4, vai trazer o terceiro tipo de apego, que é o apego à paz do além de sofrimento só para si. Uma atitude, digamos, de certa forma, egoísta ou autocentrada, que busca desfrutar de uma condição livre de sofrimento só para si. Isso ainda é um obstáculo para se alcançar o pleno despertar. E aí entra a prática do amor, bondade e compaixão. Se colocar diante da vida a partir da perspectiva da busca da cessação do sofrimento, da felicidade dos outros e da cessação do sofrimento dos outros. Isso, de alguma forma, traz um benefício para os outros, mas na perspectiva do praticante para si próprio, porque aos poucos eu vou dissolvendo ou eu vou minando a centralidade que o eu, que o ego tem na nossa maneira de estar no mundo. Quando eu me volto ao outro, eu vou desidratando essa importância do ego, do eu. E, portanto, a prática do amor, bondade e compaixão é um meio fundamental para ir dissolvendo a noção de dualidade, que é, digamos, o véu fundamental para alcançar o estado de lucidez, alcançar a autêntica sabedoria que revela, né, a condição plena do estado de Buda. Então, esse é o terceiro antídoto, né, ao apego para a busca de uma condição de existência livre de sofrimento só para si. A meditação sobre amor, bondade e compaixão. E o quarto antídoto é o antídoto em relação ao desconhecimento, à conduta que leva ao estado de Buda. Né? A gente chega até esse momento ainda sob a perspectiva sobre a necessidade de trilhar um caminho. E qual é esse antídoto ao desconhecimento, à conduta que leva ao estado de Buda? O primeiro passo é a tomada de refúgio e a geração da bodhicitta. É isso que o pessoal está fazendo lá no retiro em Braslândia hoje. Eles estão fazendo um retiro para
colocar em prática, do ponto de vista formal, né, o exercício da tomada de refúgio e da geração da mente do despertar. Qual é a mente do despertar, a bodhicitta? É a profunda aspiração, profunda motivação de alcançar o estado de Buda para poder conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento, ao estado de Buda. Né? Porque eu percebo o sofrimento do samsara, que a tudo permeia, eu busco alcançar um estado de Buda para poder conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento, ao estado de Buda. É isso que a gente vai exercitar a partir dessa etapa do texto, e é o que o pessoal está fazendo no retiro agora de maneira formal. É a primeira preliminar especial. Então, há um texto específico onde você pratica isso formalmente, com uma certa acumulação de recitações, de tempo de prática e tal, para ir fortalecendo, assentando essa perspectiva da tomada de refúgio e bodhicitta. O texto traz aqui também algumas informações sobre o ritual formal da tomada de refúgio, que o praticante recebe de um lama, de um professor, diante do Buda, né, da visualização do Buda e daí por diante, como uma maneira do ingresso formal no caminho do praticante, a cerimônia de tomada de refúgio e bodhicitta, né? O capítulo 9 vai trazer instruções sobre como eu faço para cultivar essa bodhicitta, essa motivação, essa aspiração, né? E aí, ao trazer essas referências, no capítulo 10, o texto vai trazer o primeiro passo do cultivo dessa mente do despertar, essa motivação, como eu faço para alimentar essa motivação, que é a bodhicitta da aspiração. Aí o texto vai trazer algumas referências importantes sobre como eu faço para cultivar no meu coração essa aspiração de alcançar o estado de Buda, para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda. O texto enumera algumas coisas, eu vou mencionar aqui algumas. Não abandonar nenhum ser do seu coração, independentemente daquilo que uma outra pessoa faça para você. Na perspectiva de um bodhisattva, de alguém que recebeu o voto de bodhisattva formalmente, ou de alguém que ingressa no caminho do despertar, buscando assentar essa motivação fundamental da bodhicitta, eu não posso abandonar nenhum ser do meu coração. Toda vez que eu abandono um ser do meu coração, alguém me faz mal, eu digo que se dane, não estou nem aí, desejo mal e daí por diante. Eu preciso restaurar o meu voto de bodhisattva, essa minha motivação, e trazer de volta essa pessoa para o meu coração. Isso é uma das coisas. Relembrar os benefícios da bodhicitta, reunir as acumulações de mérito de sabedoria, realizar práticas, né, de cultivo da mente do despertar, da bodhicitta, rejeitar algumas ações que não são saudáveis, praticar ações que são saudáveis. O texto vai trazer uma série de práticas por meio das quais eu vou cultivando no meu coração essa aspiração de alcançar o estado de Buda, para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda. É o que está no capítulo 10. O capítulo 11 vai trazer aí não só mais a bodhicitta da aspiração, mas ele vai trazer as informações, as instruções para a bodhicitta da aplicação. Como é que eu coloco em prática essa disposição de alcançar o estado de Buda para benefício de todos os seres? E aí o texto vai trazer, fundamentalmente na perspectiva Mahayana, as 6 paramitas. O texto vai trazer isso tudo ainda na parte 4 do texto, né, do método. Ele vai trazer a paramita, a perfeição da generosidade, da ética, da paciência, da diligência, da prática da meditação e da prática da sabedoria. São os 6 capítulos seguintes. Capítulo 12 é a paramita da generosidade, 13 da ética, 14 da paciência, 15 da diligência ou energia, 16 da meditação, né, ou concentração meditativa, e o 17, a prática da sabedoria. O texto coloca aqui na perspectiva das perfeições, sob a perspectiva de que o praticante já alcançou algum nível de realização e ele pratica essas paramitas a partir de uma lógica de não dualidade. Significa então que só os bodhisattvas que alcançaram a primeira terra de bodhisattva podem praticar as paramitas? Não. A gente já vai se familiarizando e já vai praticando as paramitas, mas elas são apresentadas aqui na perspectiva da perfeição.
Na perspectiva de que eu pratico a generosidade livre de uma lógica de dualidade, que eu pratico a ética livre de uma lógica de dualidade, paciência, diligência, meditação e sabedoria da mesma forma, né? Esse caminho é que vai consubstanciando as etapas ou os níveis de realização dos 10 bhumis ou das 10 terras de bodhisattvas que são apresentados no capítulo 19. No capítulo 18, o texto apresenta os 5 caminhos, né? O caminho da acumulação e o caminho da aplicação, que é o meio pelo qual o praticante vai amadurecendo a sua prática até chegar no caminho da visão. A partir do caminho da visão, ele já alcança um nível de realização. Ele alcança a primeira terra de Bodhisattva, o primeiro bhumi. E aí depois ele vai tendo que assentar essa realização. Não é só mais uma experiência, já é uma realização, já é um Bodhisattva. Como ele vai assentando essa realização que ele alcançou? Por meio da prática das 6 paramitas, das 6 perfeições: generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria. Então isso é apresentado numa perspectiva do caminho para se alcançar o estado de Buda. Não significa dizer que porque eu não alcancei a primeira terra de Bodhisattva, o primeiro Bhumi, eu não posso praticar a generosidade, ética, diligência. A gente já vai praticando isso, mas o texto vai apresentando isso como essas etapas como sendo o caminho gradual dos 5 caminhos, a partir do caminho da visão, que é o terceiro caminho, onde o praticante ingressa num nível de realização sem retorno, e a partir daí ele vai praticando essas paramitas que são descritas nos 18, nos 6 capítulos que chega até o capítulo 17. Tá? E que são práticas, obviamente, como eu falei para vocês, que nós já somos convidados a praticar, mesmo não na condição de um Bodhisattva. Mas como eu dizia para vocês, o capítulo 18, então, ele apresenta didaticamente o que são esses 5 caminhos, para a gente entender onde a gente está nesse caminho, descreve o que são essas 10 terras de Bodhisattvas, que é o capítulo 19, tudo isso como sendo uma descrição do método, parte 4 do texto, como eu falei para vocês, para se alcançar o quê? O fruto, o estado de Buda, que é a parte 5 do texto, o capítulo 20, a perfeita budeidade. Nessa parte do texto, Gampopa vai apresentar fundamentalmente os 3 corpos, Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, como sendo a expressão manifesta de uma mente plenamente desperta, de uma mente que alcançou o estado de Buda. Esse é o fruto, esse é o resultado desse caminho. E a parte 6 do texto, como eu falei para vocês, ele é organizado em 6 partes, o texto vai trazer uma descrição de qual é a atividade de um Buda. Quando o ser alcança o estado de Buda, como ele se move? Qual é o seu propósito? O que ele faz e daí por diante? O texto traz, portanto, que seria a atividade de um ser desperto, a atividade de um Buda. É isso que a gente vai estudar ao longo dos próximos meses, provavelmente anos. É isso que, de certa forma, o pessoal que está lá em retiro está colocando em prática do ponto de vista um pouco mais formal, mas é importante vocês entenderem onde se inserem essas práticas que o pessoal do retiro está fazendo, que vocês vão começar a fazer a partir de uma lógica gradual em direção ao despertar. Não é uma lógica evolutiva. O budismo não trabalha numa lógica de evolução. Como a gente viu na introdução, o texto diz que o samsara é sem começo e sem fim. Há uma lógica circular do samsara. Aquela tanca ali descreve uma perspectiva circular dos 6 reinos de existência. Não há uma condição inexorável, miserável, mas que me conduz necessariamente a um estado plenamente desperto, em que eu gradativamente sigo um caminho de evolução. Não é disso que se trata. Como o texto diz na introdução, o samsara não se esgota por si só, né? O texto vai dizer, você pensa que as ilusões se pacificam por si mesma, né? A ilusão como sendo a causa do sofrimento, né, e que é a característica fundamental do samsara, e aí o texto vai dizer que não. O samsara não tem início, ele não tem fim. Não há uma lógica, portanto,
como eu falei para vocês, inexorável de uma condição miserável, mas que eu, numa evolução natural, alcanço um estado livre de sofrimento, e é só uma questão de tempo. Não, é preciso envidar esforços nesse sentido, se engajar nessas práticas, se engajar nesse caminho, para se alcançar uma condição desde sempre presente, mas invariavelmente desconhecida, esquecida por nós. Né? E eu, portanto, sigo num círculo de sofrimento, vagando por experiências de realidade que podem seguir sem fim. O que o texto traz, portanto, é um caminho gradativo, não é uma lógica evolucionista, mas é um caminho gradativo por meio do qual, uma vez colocado em prática, eu posso alcançar ou simplesmente reconhecer aquilo que eu já sou agora. Mas que, por ser tão óbvio, por ser tão sutil, escapa da minha maneira de estar na realidade. Esse é o caminho gradativo para alcançar aquilo que o príncipe Siddhartha alcançou há 2.500 anos atrás e que o fez, por nós, hoje ser conhecido como Buda ou Buda Shakyamuni. Tá bom? Esse era o panorama todo. A partir do mês que vem, a partir do mês de março, na verdade, a gente vai começar a entrar, então, nessas 6 partes do texto. A gente vai começar pela causa do despertar, Gyu, que é a natureza de Buda, e assim sucessivamente. Janeiro, março, junho e setembro. Nesses meses a gente vai estudar esse texto aqui. Nos outros meses, vocês vão ter a Lama Pelmo e o Lama Drimé também dando instruções sobre outros ensinamentos. Aproveitem, gente. Vocês possuem uma preciosa existência humana. Não desperdiça, tá bom? Tudo bem, gente? Aí do retiro, espero que vocês estejam tirando o melhor proveito aí. As pessoas que estão em casa também. Fica o convite, então, para a partir do mês de março a gente adentrar mais a fundo nesse texto tão precioso do Gampopa. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? 10h30 a gente tem a prática de Tirenzi. O Lama Sonan não vai poder fazer porque ele está no Sikkim e o sinal lá não está bom. Então ele pediu para que eu fizesse. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Não, Por favor. não, me chocou, né, essa afirmativa do texto, por fixar assim, uma coisa assim inexorável. Né? Se você não fizer nada, você fica a eternidade no samsara, é isso? Assim, você fica, assim, a gente continua nessa condição. Tendo um momento de felicidade, de tristeza, nascendo como humano, os animais na condição deles e daí por diante. No budismo, diferentemente de em outras tradições, é possível você renascer como humano numa vida e renascer como animal em outra. Não há essa lógica evolucionista inexorável. Se eu cultivo hábitos e tendências muito semelhantes ao comportamento de um animal, esse hábito, essa tendência, pode criar condições favoráveis para um amadurecimento kármico futuro em que eu renasça como um animal. A história de Buda relata possibilidades de renascimentos que não necessariamente apontam para um caminho gradativo. Então, eu posso continuar vivendo, nascendo, crescendo e morrendo, adotando outras, nascendo como humano, mais outra vida e outra, ou em outras condições de existência, e continuar nessa perspectiva, experimentando de uma forma ou de outra algum nível de sofrimento. E a perspectiva dos ensinamentos do Sr. Buda é alcançar um estado de consciência onde eu tenho absoluta a ingerência, capacidade de escolha sobre em que condições eu quero renascer e com qual propósito. A gente vai ver que a perspectiva de um Bodhisattva, que alcança já um estado de consciência onde ele é capaz de escolher onde ele quer renascer, ele vai fazer as escolhas de renascimento
fundamentalmente com o propósito de beneficiar os seres naquelas condições. Então ele já não está mais preso à lógica de engano e sofrimento do Sansara. Ele pode escolher onde ele renasce, mas ele ainda não alcançou o estado de Buda. Ele vai percorrer 10 níveis de Bodhisattva e enquanto estiver percorrendo, escolhendo onde ele renasce e daí por diante, com o propósito do quê? De transmitir o Dharma, de beneficiar os seres, para que todos os seres alcancem o estado de Buda. Até que eu alcance essa condição, que é a primeira terra de Bodhisattva, o primeiro Bhumi, eu continuo renascendo sem ter muita autonomia e escolha sobre em que condições eu renasço, porque é a força dos hábitos e tendências que me fazem experimentar essa ou aquela condição de realidade, entende? E me faz renascer nessa ou naquela condição. Por tudo aquilo que eu fui cultivando como hábito e tendência ao longo de vidas e vidas e vidas. Eu tenho pouca autonomia e liberdade sobre as condições em que eu renasço, porque minha mente ainda está muito condicionada, muito influenciada por hábitos e tendências que eu fui cultivando ao longo das vidas. Eu preciso alcançar um estado de lucidez, onde eu sou capaz de conhecer a realidade tal como ela é e exercer algum nível de autonomia para poder ter algum nível de escolha sobre as condições em que eu vou renascer, para continuar um caminho ainda enquanto um Bodhisattva, para ir alcançar uma condição absolutamente onisciente, alcançar o estado de Buda. Nessas condições, não há mais sofrimento. Nessas condições, como por exemplo, a mente do Buda Amitabha. A mente do Buda Amitabha é a terra pura de Dewachen. Essa é a mente desperta. A gente às vezes ora para renascer na terra pura de Amitabha, que fundamentalmente o que é? É a mente desperta do Buda Amitabha, do qual Buda Shakyamuni faz parte da família. Essa é uma condição que transcende toda a possibilidade de uma descrição absolutamente racional com os recursos que a gente tem de compreensão da realidade das dimensões possíveis, entende? Essa é a condição plenamente desperta de um Buda. O que a gente descreve aqui é todo um caminho para se alcançar essa condição. Ficou claro? Eu digo assim, onde eu arranjo, parecia que eu estava alguma coisa me forçava para o caminho budista. Alguma coisa me atingiu e me levou em direção ao budismo. Mas parece que não foi isso. A interpretação que foi quase uma sorte de alguma coisa me indicar o caminho e eu estar aqui. Aí me vem a questão, como eu fortaleço isso? A perspectiva é tirar a aleatoriedade do meu caminho. Então, primeira questão que eu te... Como é teu nome? Bruno. Bruno, você me xará. Bruno, na perspectiva budista não há um aspecto aleatório. Causas e condições que talvez hoje você não tenha capaz de se lembrar ou conhecer fizeram com que você estivesse aqui hoje. Não foi obra do acaso, sorte. O amadurecimento kármico, que a gente chama, as circunstâncias por meio das quais você está vindo aqui hoje, ou porque você renasceu como humano, a gente não tem condição de alcançar porque precisa ser uma mente onisciente. Mas a gente vai trabalhar sob a perspectiva de que tudo o que acontece é por alguma causa anterior. Então, por alguma razão que hoje escape da nossa racionalidade, você veio aqui hoje, em algum momento você decidiu se interessar pelo budismo. Há uma causa anterior. Pode ser de vidas passadas, pode ser que porque você passou aos olhos por um livro, aquilo te chamou a atenção, você falou, nossa, mas eu queria conhecer aqui. Porque em algum momento aquilo te chamou a atenção, alguma razão houve. E você está aqui hoje. Aí você pergunta, como eu faço para fortalecer isso? A gente está começando a estudar um texto que vai dar justamente o caminho gradativo para o fortalecimento dessa conexão, para o aprofundamento da compreensão do que essa conexão traz como oportunidade para você. E nessa perspectiva, te apresenta um caminho por meio do qual você pode alcançar esse estado de consciência que a gente descreve como sendo o estado de Buda. Não foi um acaso. Como você pode fortalecer isso? Estudo, reflexão e prática. Nós estamos começando a estudar esse texto agora, é uma excelente oportunidade para você estudar, refletir, acompanhar os ensinamentos presencialmente, online e ir
fortalecendo essa conexão. Ela precisa fazer sentido para você. Não é porque eu estou te dizendo isso. Se em algum momento ela perdeu o sentido, você achar que aquilo não funciona para você, eu abri hoje dizendo, existem várias tradições, existem vários caminhos. As pessoas têm que ser livres para fazer as suas escolhas. Se esse caminho fizer sentido para você, seja bem-vindo. Tá bom? Vamos lá, gente? Vamos fazer nosso intervalo? Página 7. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.